deuses do Egito, eventos astronômicos e possivelmente uma nova personalidade. Tudo isso aconteceu nesse novo episódio de Cavaleiro da Lua e chegou a hora de fazermos a nossa análise. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Chegamos na metade de Cavaleiro da Lua, já chegou o terceiro episódio, faltam só mais 3 ainda, e as coisas até estão bem interessantes. Talvez não tenha sido o melhor episódio até agora, porém muita coisa importante aconteceu aqui, muita coisa foi apresentada pra nós, e como sempre chegou a hora de fazer aquela análise sobre o episódio e também teorizar o que pode acontecer eventualmente no futuro da série, nos próximos episódios, na outra metade da série que ainda está por vir, e quem sabe talvez até mesmo no próprio futuro do MCM, no multiverso cinematográfico da Marvel. Inclusive, esse é o primeiro episódio que temos de Cavaleiro da Lua que fez uma referência ao resto do universo da Marvel, dos cinemas e principalmente das séries, né? Mas a gente já vai falar sobre isso, né? Antes de tudo, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E é claro, também deixar o like, o gostei, o joinha, a curtida, chame o que vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora falar sobre o Cavaleiro da Lua. Claramente, a gente não pode falar de uma série com um personagem relacionado muito entrelaçado com a mitologia egípcia e não ter nada de mitologia egípcia, né? E assim, a gente já teve algumas referências aqui e ali nos primeiros episódios, né? Nos 2 primeiros, como por exemplo, a presença do próprio Khonshu, que é o deus da lua, e também aqueles chacais, mas aqui a gente realmente mergulhou um pouco mais a fundo nessa mitologia, né? Conhecia um pouquinho mais a respeito dela. A gente viu, obviamente, eles estão no Egito, não tem melhor lugar do que explorar a mitologia egípcia, senão no próprio Egito, né? E assim, a gente pôde ver um pouquinho melhor a respeito da relação dos deuses egípcios com nós humanos. Tudo bem, a gente viu, por exemplo, ali nos filmes do Thor, que os deuses asgardianos, nórdicos ali, no máximo eram alienígenas, no Eternos a mesma coisa, né? Os famosos eram os deuses astronautas. Aqui não, realmente tem uma coisa mais mística, uma coisa mais cósmica, e realmente é bom ver essa presença aqui dos deuses egípcios. Presença entre aspas, né? Porque o que a gente mais viu ali, na verdade, foram os seus avatares. A gente teve presente ali os avatares de Horus, de Osíris, de Tefnut e também de Hathor, né? Que é a deusa do amor, né? Inclusive, né, teve um certo destaque maior para Avatar de Hathor, né, que é a Yatsel, que inclusive ajudou o Max Spector a concluir a sua missão, né, a auxiliar a sua missão, né, de evitar que o Harold encontrasse o túmulo de Amit, né, e libertasse a deusa que causaria praticamente um genocídio aqui na Terra. E também podemos ver que o próprio Khonshu não é tão não admirável apenas pelas pessoas, né? Não tão admirado pelas pessoas, como também não é muito agradável perto dos outros deuses, das outras divindades ali. Tanto que ele foi expulso praticamente do panteão, e como a gente viu no final ali, ele tem um certo receio, né? Existe um certo conflito entre ele e as outras divindades, a ponto, é claro, dele ser aprisionado depois de fazer alguns efeitos astronômicos não autorizados, como por exemplo, fazer um eclipse justamente para chamar a atenção dos deuses, ou por exemplo, mover todo o céu noturno até chegar nas constelações antigas de 2000 anos atrás, né, para poder ter a localização ali do túmulo de Amit, como era, né, como havia sido escrito. Mas como as estrelas passaram por muitas mudanças, né, elas mudaram de lugar nos movimentos astronômicos, né, astrofísicos que a gente vê, não era o mesmo céu. O céu de hoje à noite não era o mesmo de 2000 anos atrás. Então o Khonshu, e essa cena foi maravilhosa, ver lindo o céu noturno correndo assim para trás, foi muito legal de se ver. Porém, teve consequências, é claro, pro deus da lua aí. E aqui no episódio a gente conseguiu ver um pouco mais a respeito sobre o Max Spector, né? No primeiro episódio a gente foi focado inteiramente no Steven, no segundo também, só que a gente já foi conhecendo um pouco mais o Mark ali, e aqui foi inteiramente focado no Mark Spector. A gente conheceu ele que, ok, o cara tem os seus princípios, ele realmente gosta da Layla também, né? Só que ele afasta ela justamente para essa questão de segurança, para evitar que o Khonshu a torne na próxima Cavaleira da Lua, né? Seu próximo avatar, né? Porém, ele também não é tão gente boa assim, né? Ele realmente não sabe se relacionar com pessoas. Ele é o completo oposto do Steven, né? Tudo bem, o Steven também não sabe relacionar muito bem com os outros, porém ele ainda é mais dócil, ele é gentil, ele é gente boa, ele tenta se dar bem com os outros ali. O Mark, por outro lado, ele quer realmente distância das outras pessoas.
Ver os dois interagindo entre si é muito bom também, porque a gente percebe nesse episódio que os dois percebem que um precisa do outro, principalmente o Mark percebe isso, né? Que ele precisa da ajuda do Steven, porque ele é bom de pancadaria. Aliás, as cenas de ação desse episódio foram as melhores até agora, pelo menos na minha opinião, né? As cenas de luta, de pancadaria realmente foram muito boas, né? Tanto do próprio Mark quanto também dele usando o traje do Cavaleiro da Lua, né? Agora, o Steven, ele é um nerd, ele é um inteligente do grupo de personalidades ali, né? Ele que entende tudo sobre a história do Egito Antigo, sobre a mitologia egípcia, ele precisa muito da ajuda do Steven durante essa missão, queira ele ou não, né? E, gente, ver o Steven todo animadinho, que nem nerd, que nem a gente, quando entrou na pirâmide de Gizé, pra ver o conselho dos deuses ali, ou dos avatares dos deuses, é uma coisa maravilhosa. A gente se sente representado ali. A gente se sente nerd. Ele é nerd como a gente. E claramente não estão sozinhos, não é só o Steven e o Mark, né? Como, por exemplo, a gente viu ali em uma cena determinada, onde o Steven e o Mark estavam brigando para ver o que eles fariam para arrumar informação, para achar o tumbo de Amit antes do Heron, né? A gente percebe que alguém matou as pessoas ali e não foi nenhum dos dois. Com certeza não foi o Steven, porque ele não consegue nem segurar uma arma direito, e também o Mark disse que não foi ele. Ele tanto questionou o Steven ali. Ou seja, teremos talvez uma terceira personalidade aí que vai ser revelada ao longo da série, né? Vamos lembrar, é claro, que nos quadrinhos também não é só o Steven e o Mark, né? Existem outras personalidades, né? Eu não sei exatamente quantas são lá nos quadrinhos, são várias, umas dezenas, mais de uma dezena, isso é certeza, né? Tipo fragmentado, quase. Eu citei a Layla e ela ganhou um pouquinho mais de destaque nesse episódio. A gente conhecia um pouquinho mais a respeito sobre ela, a interação dela com o Mark e também, de certa forma, com o Steven, né? E dá pra ver que ela tem um certo carinho pelos dois, afinal de contas, o Mark é o marido dela, né? Então eles têm uma certa relação, mas ela também tem um carinho pelo Steven porque ele é mais dócil, ele é mais gente boa e eles têm os mesmos gostos. Inclusive o Steven parece ter sido uma personalidade montada justamente baseando-se na própria Layla, né? Como se, assim, o carinho que o Mark tivesse pela Layla acabou surgindo o Steven. Eu não sei, eu não sou um perito em transtorno dissociativo de identidade, mas é algo parecido, assim, que a série dá a entender, né? E a gente conhece um pouco mais a respeito dela, a ligação que ela tem com o pai dela, mesmo que tenha passado, assim, bem raso. Ou seja, toda essa exploração dela, essa vontade de explorar a arqueologia aí, bem estilo Indiana Jones, provavelmente veio por conta do pai dela e aparentemente tem um passado sombrio entre o pai dela e o Mark, né? Vamos lembrar que o Mark está sendo acusado de ter matado um monte de arqueólogos ali, né, no Egito, né? E aparentemente o pai dela pode ter sido uma dessas vítimas, né? A gente não sabe exatamente se realmente foi ele ou se ele fez isso porque ele não teve uma outra escolha, né? Eram todos vilões, bandidos ali, e o Mark era um mercenário, né? Então ele fazia esse tipo de coisa, né? Mas com certeza tem uma coisa não muito agradável aí no passado do Mark com a família da Layla. Como eu falei no começo desse vídeo, a gente teve a primeira referência do universo cinematográfico da Marvel, do universo compartilhado dos filmes e das séries da Marvel. Porque os dois primeiros episódios eles foram inteiramente fechados neles mesmos, no próprio universo de Cavaleiro da Lua, na própria história, na própria série. Quase, praticamente não teve referência nenhuma ao resto dos filmes ou das séries. Aqui foi diferente, a gente teve uma referência bem rápida ali, né? Que foi quando a Layla disse que conhecia uma certa pessoa que tinha o sarcófago de Senfu, acho que é o nome do faraó aí, que eles estavam procurando para poder encontrar o túmulo de Amit, né? Que seria o guia deles ali, né? E essa pessoa, praticamente um traficante, né? De relíquias antigas, que é justamente para fazer a sua própria coleção histórica, né? E aparentemente a Layla disse que conhecia esse cara de Madripoor, que é a mesma ilha que apareceu lá em Falcão e Soldado Invernal, né? Que praticamente é a ilha clandestina ali, onde praticamente os maiores criminosos, traficantes, ladrões, assassinos e por aí afora se encontram ali, né? Tanto o pessoal da baixa classe quanto da alta classe, né? É tipo como, por exemplo, Madripoor é como as favelas de Brasília, né? Praticamente, os dois tipos de ladrões que existem lá, é praticamente exatamente isso, Madripoor, né? É a ilha do crime, onde todo mundo se encontra e aparentemente a Layla, o Mark Spector a gente não sabe, mas a Layla já passou por ali e ela tem os seus contatos também. Será que talvez em algum momento a gente possa ver um contato dela, talvez, com a Sharon Carter, né? Que é um mercador do poder, como a gente viu na série do Falcão Soldado Invernal, ou talvez uma relação dela com o próprio Mercador do Poder sem saber que é a Sharon Carter, né? Então, essa é a primeira conexão que a gente tem com o Cavaleiro da Lua em relação a todo o universo compartilhado da Marvel até esse atual momento. Vamos ver, é claro, nos próximos episódios também, nas cenas pós-créditos que podem ter, geralmente lá no último, penúltimo episódio ali, se baseando nas outras séries da Marvel, né? Vamos ver ainda o que vai acontecer, né? Porque ainda falta a gente ver o Cavaleiro da Lua reagindo com os próximos Vingadores que a gente tem. Porque provavelmente ele vai entrar em alguma equipe aí, sem dúvida. Essa
foi mais uma análise a respeito de Cavaleiro da Lua. Esse episódio eu acho que foi um pouco mais morno se comparado com os outros dois, mas ainda bastante coisa interessante que a gente pôde ver aí, né? E agora a gente tem que ver, né? Porque o Khonshu ele foi preso naquela pedrinha ali, naquela estatueta que fizeram pra ele, né? Isso significa que o Mark e o Steven não poderão mais acessar os poderes do Cavaleiro da Lua, não vão ter mais o traje, pelo menos por enquanto. Aparentemente sim, mas a gente tem que ver os próximos episódios pra ver o que vai acontecer ao longo dessa série. E pra vocês saberem quando vai sair o próximo vídeo de cada um desses episódios, você tem que se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E é claro, também deixar o like, gostei, o joinha, a curtida, chame como vocês bem quiserem. Comentem embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão curtindo da série até esse atual momento. E é claro, compartilhe esse vídeo pra todo mundo que é fã do Cavaleiro da Lua, que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. Eu vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!